Pé na Areia Podcast, em mais uma edição aqui. Pé na Areia Podcast, invadindo a sua praia aqui. Eu sou Robson de Castro e hoje estamos recebendo Renato Donato para mais um bate-papo aqui. Ele já esteve aqui conversando com a gente. Renato Donato é vereador, foi ex-vereador, foi ex-candidato a prefeito em Mongaguá, advogado e também ele tem estudo, ele faz um monte de coisa aí. Faz também receita, que eu sei, que ele posta bastante sobre isso. E vamos conversar um pouquinho com o Renato Donato sobre o que tá, por onde ele anda e o que ele está fazendo por aí, porque eu sei que ele briga muito aqui em Mongaguá. Seja bem-vindo, Renato, para mais uma edição do Pé na Areia Podcast. Obrigado, Robson. É sempre bom estar com o pé na areia, né? É. Muito bom poder voltar aqui no seu podcast, esse bate-papo. Por onde o Renato anda? O Renato trabalha bastante, né? Tem uma missão número 1 que é cuidar da minha família, dos meus filhos, né? E ainda mais agora com a Sara. Pra quem não sabe, eu tenho 2 filhos, né? A Sara, de 9 anos, vai fazer 10, e o Natan, de 5, vai fazer 6. E a Sara tem 9 anos, mas parece que ela tem 12 já, sabe? Toda hora ela tá sempre questionando bastante, sempre me perguntando muita coisa. Então, hoje o momento é de dedicação ao meu trabalho, né, ao meu escritório. Sou advogado, tenho escritório lá no centro da cidade. E também essa dedicação a crescer junto com os meus filhos, né? Com a minha esposa e com meus filhos, porque a gente aprende muito, né? A experiência de ser pai não é... Passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. E viver isso pra mim é maravilhoso. É isso. Esse é meu trabalho, estudo. Tô fazendo uma pós em direito imobiliário. Estou estudando também sobre gestão pública, enfim, um monte de coisa. Isso aí, até porque hoje as crianças crescem muito rápido hoje em dia, né? Então é uma loucura acompanhar esse ritmo todo, né? E o tempo, acho que talvez você tenha essa percepção, o tempo tem voado, né? Muito rápido, né? A gente tem que saber separar um tempo para tudo. Porque senão ou você trabalha demais e não tem tempo para sua família, ou você estuda demais e não tem tempo para desenvolver outras atividades. E eu faz um ano e 2 meses, não, um ano e 3 meses, né, porque a gente está em março, que eu tô assíduo numa prática de atividade esportiva. Comecei a fazer CrossFit, me apaixonei pelo esporte, já participei de alguns campeonatos, inclusive ganhei pódio, não na última, mas na penúltima edição que participei de campeonato. Tô curtindo demais e todo dia de manhã minha primeira atividade é ir fazer a atividade física para colocar o corpo em dia, a mente também fica mais tranquila. Isso é importante porque o exercício físico garante a saúde, a disposição, né? Então, e a praia é sempre convidativa, né? Quem mora no litoral é convidativa ter atividades físicas, né? E garante a longevidade também e para a própria mente é uma manutenção, né? Muito boa. Eu sempre gostei de esporte, de tudo quanto é esporte, né? Eu sempre pratiquei várias coisas. Surfei bastante, até hoje surfo. Joguei bola, era ruim pra caramba, mas corria bastante. Então, eu sempre tava em vários esportes. Já lutei também, já fiz jiu-jitsu. Mas hoje eu acredito que eu tô muito interessado por essa prática esportiva, que é uma questão, sim, física, mas também é uma questão de você ter um tempo ali só seu para você desligar de tudo, pra você poder se dedicar somente para você mesmo ali e dar uma aliviada na mente, nas preocupações, nas coisas que você tem para fazer no dia a dia. Só lembrando rapidinho aqui, né, que eu esqueci de falar no comecinho, essa edição ela é gravada, então quem quiser pode deixar comentários aí que futuramente o Renato volta aqui também para continuar o papo, a gente esticar o assunto. Então, esta edição é gravada. Você está vendo esse conteúdo geralmente no final do dia. Você pode comentar, deixar a tua opinião sobre os assuntos que estão sendo debatidos aqui hoje. E lembrando que você pode se inscrever no canal, isso ajuda bastante. Curta o canal, compartilhe e veja os outros vídeos que tem no canal do Pé na Areia Podcast, porque a gente já estamos há 3 anos trabalhando aqui, né? A gente ficou um tempinho antes da eleição, a gente deu uma pausa. A gente está voltando agora com edições gravadas, mas a gente também vai voltar a fazer edição ao vivo com um tempo maior.
Essa edição geralmente tem 1 hora de duração, para o pessoal também, que às vezes reclamava, ficava muito comprido o assunto, mas a gente está voltando a fazer esse bate-papo mais compacto, porque também 1 hora acho que é um bom tempo de bate-papo, né? Não, eu acho legal isso daí, Robson, porque você manteve o canal, é um canal de comunicação, e eu também me comprometo aí às pessoas que colocarem os comentários, eu, apesar da gente não estar ao vivo, eu vou também lá comentar, vou responder alguns comentários, é claro, e estou à disposição. Sempre que você me convidar, vou estar aqui com o maior prazer, eu acho importante esse teu canal, muito bem estruturado, muito bem feito. E eu também recomendo, ó, curta aí, compartilhe, manda aí pros seus amigos aí para que eles possam conhecer um pouco desse trabalho magnífico aqui que o Robson faz, uma excelência brilhante, e eu acho que é importante isso daí, porque você sempre está convidando pessoas para debaterem assuntos que são de interesse da população aqui da nossa cidade, aqui de Mongaguá. E, inclusive, pegando esse gancho, você, falando de interesse público, que acho que é ultra importante, você teve uma briga anterior que foi na questão dos vereadores, do salário dos vereadores, e mais recente tem essa questão da lotação, né? Queria que você passasse um panorama do que foi a questão do vereador e agora a tua situação das lotações aqui em Mongaguá. Você fala assim, tem uma briga, parece que eu sou um cara briguento. Não sou, cara. Sou um cara paz e amor, né? Mas tem que ser dentro é que assim, do que é certo, né? Algumas coisas acontecem com algumas pessoas porque tem que acontecer. Por exemplo, antes do salário, para quem não lembra, aqui em Mongaguá teve a questão do título de eterno prefeito. Lembra disso? Sim. Foi antes do salário dos vereadores. E foi o vereador Zé Pedro que propôs? Isso, foi uma proposta do vereador, na época do vereador Zé Pedro, foi aprovado pela Câmara, e eu achei aquilo um absurdo. Não por nada, isso era uma questão até religiosa mesmo. Eu falei, por que alguém pode ser considerado eterno? E ainda que aquilo não valesse de nada, foi motivo de chacota pelo Danilo Gentili, no programa dele. Sim. Tirou mó sarro, olha lá, uma cidade que elegeu o eterno prefeito. Naquela ocasião, o prefeito da época, ele estava no seu 5º mandato. Então, era um cara que estava com poderes mesmo, poderes políticos na cidade. Naquela época, ninguém tinha dúvidas desse poder político que ele tinha. E como ele não iria mais se candidatar, houve essa proposta aí de título de eterno prefeito. Eu achei aquilo uma falta de respeito, né? E aí eu fui estudar como que eles fizeram a aprovação. E eu percebi que eles fizeram a aprovação do projeto, que é uma moção, um decreto legislativo. Eles não observaram o que diz o regimento interno da Câmara. Mas aquilo foi uma escola para mim. Porque nós conseguimos derrubar o título de eterno prefeito. E na sequência a Câmara aprovou o aumento de 68,5% do salário dos vereadores, né? E eles cometeram mesmo um erro legislativo, erro legal mesmo. E na experiência, a primeira experiência que tive sucesso, que foi derrubar o título de eterno prefeito, também tive com a questão do aumento do salário dos vereadores, que foi inclusive confirmada a decisão no Tribunal de Justiça e isso caiu mesmo por terra. Enfim, aí as pessoas falam, pô, Renato, você é briguento. Não, sou briguento. Algumas pessoas estão em alguns lugares para desenvolver determinadas atividades. E naquele momento, e não fiz isso sozinho, tá, Robson? Apesar do meu nome aparecer, eu lembro que na época eu precisei de provas, né? E na época tinha a Câmara, a câmera da Câmara não funcionou. Ou seja, a transmissão pela internet da votação não funcionou, mas tinha uma pessoa lá na plateia, né, na Câmara, e ela gravou, que era o Célio, ambulante legal. Aliás, um abraço aí, Célio, você tá nos assistindo. E o Célio filmou. E aquela prova do Célio, para nós, foi importantíssima, para a gente poder provar para o juiz, para o Poder Judiciário, que a aprovação do projeto de lei que aumentou o salário dos vereadores foi ilegal. E aí nós conseguimos derrubar esse aumento do projeto de lei. E agora, mais recentemente, essa questão da lotação, que é uma discussão que é muito maior do que todas as outras anteriores, porque essa diz respeito ao transporte público da nossa cidade. É isso. E assim, nessa questão do dinheiro público, né, do aumento do salário, que às vezes o pessoal não se liga ou percebe, tem essa percepção, é dinheiro do próprio cidadão. É dinheiro de impostos, de taxas e por aí vai.
E isso vai para algum lugar que não, talvez, seja revertido à própria população, né? Verdade. Mas assim, ó, eu penso que a questão do aumento de salário, que é de suma importância, mas eu acho que hoje a população está sentindo muito mais a questão do transporte do que o aumento do salário dos vereadores. Porque na época, quando teve o aumento do salário dos vereadores, não mudou em nada para a população. Os tributos continuam sendo pagos da mesma forma, a diferença é que o recurso que estava lá no caixa público estava sendo destinado a uma parcela. Na época, o valor que foi somado, inclusive para a proposta da ação, foi de 2,5 milhões de reais. Essa era a cifra que ia ser repassada para os vereadores ao longo dos 4 anos, com a questão do aumento. Mas isso a população não estava sentindo no bolso, diretamente. Hoje não, hoje a questão do transporte, a população deixou de pagar R$ 2,50 que pagava na lotação e passou a pagar R$ 3,80. Então agora sente diretamente. Mas é claro, eu acho que a questão do transporte é muito mais do que a tarifa. A questão do transporte é a questão de atendimento dos bairros, a questão da mobilidade urbana, lugares que não estão sendo atendidos, né? Por exemplo, lá do Praia, vários bairros da cidade, Jussara é deficitário, a Vila Operária é deficitário, o pessoal da Dom Pedro também não tem transporte, né? O Flórida Mirim, Loti também, são poucos horários. Tudo isso tem um impacto muito maior para a questão da população da nossa cidade. Isso que eu queria que você comentasse, para deixar claro, porque talvez o pessoal não tenha se antenado nisso. As lotações sofreram uma derrota, vamos falar assim, jurídica, né? Talvez seja esse o termo. Você explica melhor, porque você é advogado. Mas elas deixaram de circular por uma decisão que envolve também a parte da prefeitura, né? Eu queria que você comentasse o panorama do que foi, que aconteceu, porque tinha uma lei que garantia essa lotação, mas aí depois veio uma empresa, que é a Ação Transportes, a gente pode falar abertamente, não tem restrição nenhuma aqui. Sim. E aí teve uma disputa, né? Vamos falar assim, né? De interesses comerciais que a empresa tem, a lotação também tinha, mas que envolve o poder público, mas quem é prejudicado no final é a própria população, né? Queria que você desse esse panorama do que aconteceu. Antes de mais nada, eu não tenho nada contra a questão da empresa de transportes. A Ação Transportes, as pessoas que trabalham, né? O empresário, eu acho que ele está fazendo a parte dele, né? Ele visa lucro, como todo empresário, todo mundo que trabalha tem esse direito, porque trabalha para isso. Mas a questão do transporte em Mongaguá foi uma decisão política. Antes de ser uma decisão jurídica, eu posso comprovar que o fim da lotação em Mongaguá foi uma decisão política. Por quê? Eu vou tentar ser o mais sintático possível, mais simples possível para explicar isso. Em 2019, a empresa que trabalha, a Ação Transportes, questionou no Ministério Público o transporte da lotação. Por quê? Porque a lei de 2001, que foi aprovada lá em 2001, falava que o transporte em Mongaguá tinha que ser feito por vans, aquelas vans de 15 lugares. A Topic, a Besta, aqueles carros. Enfim, os anos foram passando, havia uma demanda da população que precisava de transporte adaptado, a lotação se adaptou antes mesmo do ônibus. Então todas as lotações passaram a ter o elevador. Para quê? Para que o cadeirante pudesse ter acesso. A empresa de ônibus, então, sabendo que a lei que autorizava a lotação não permitia micro-ônibus, mas somente vans, questionou junto ao Ministério Público para que fosse cumprida a lei de 2001. Ok? Então, o Ministério Público vai lá em 2019 e questiona o prefeito sobre o cumprimento dessa lei de 2001. E eu tenho a resposta do prefeito aqui, já mostrei isso aqui, inclusive, na entrevista da TV Tribuna. Aqui, ó. Em 19 de março, é esse documento aqui, ó. Em 19 de março de 2019, o prefeito ele disse que a lei ela era obsoleta, ela era ultrapassada e que precisava fazer uma nova lei, justamente para que o transporte fosse adaptado às necessidades da população, ou seja, que a lotação pudesse não mais ser aquele transporte de 15 lugares, mas sim que pudesse ser o micro-ônibus e o micro-ônibus adaptado, pudesse ter elevador. Era essa a demanda que estava sendo questionada na época. E nesse documento endereçado ao Ministério Público, o prefeito Márcio Cabeça pediu um prazo de 60 dias
para estudar uma nova legislação para poder encaminhar para a Câmara, para que essa nova legislação fosse aprovada e o transporte fosse adaptado, ou seja, que as vans pudessem ser micro-ônibus e por isso tivessem elevadores. A partir daqui, houve uma outra demanda jurídica. Qual? Estava sendo questionado no Poder Judiciário que lá em 2001 não houve, a lei não previa um processo licitatório. E isso é verdade, isso aconteceu. Só que a lotação ela está em Mongaguá desde 97, não desde 2001. Em 97 teve processo licitatório. Eu até participei de um outro podcast, porque eu me lembro, eu acho que eu tinha 13 anos, eu lembro do meu pai com um envelope com os documentos. Para quem não sabe, meu pai, final de dominguinho aqui, beleza? Ele foi o fundador da lotação em Mongaguá. E naquela ocasião, eu lembro do meu pai juntando os documentos que ele precisava para poder participar do ato de credenciamento, de cadastramento e de licitação da época em 97. Em 2001, foram incluídas novas lotações. E o artigo, um dispositivo da lei, não previa licitação. E foi isso que foi questionado. E na justiça foi determinado que aquela lei de 2001 era ilegal porque não tinha essa previsão. Então, a lotação passou a ser considerada ilegal pela justiça porque não teve processo licitatório. Contudo, desde 2019 o prefeito já havia se comprometido a fazer uma nova legislação e não fez. Por esse motivo, essa é uma decisão jurídica sim, que determinou o fim da lotação, mas antes de ser uma determinação jurídica de 2022, foi cumprida agora em 2023, era uma decisão política. Por quê? Porque o poder público, e aqui eu posso dizer o nome porque assinado por ele, o prefeito Márcio Cabeça, deixou de fazer aquilo que ele se comprometeu com o Ministério Público em 19 de março de 2019. Por isso, teve fim da lotação. Eu acho que quem perde com isso é a população no geral. Tenho as minhas críticas à lotação. Por quê? Depois disso, tiveram várias tentativas do prefeito em tirar a lotação. Essa não foi a primeira vez. Essa foi a derradeira. Mas eu lembro que em 2021... ele fez uma live dizendo que segunda-feira, ele fez a live na sexta-feira dizendo que na segunda-feira a lotação parava. Nessa mesma ocasião eu fiz uma live junto dizendo que ele estava errado, a lotação entrou com mandado de segurança e conseguiu garantir o direito de continuar rodando. Ou seja, o fim da lotação já estava no plano do poder público há muito tempo. Entendeu? E só juntou a fome com a vontade de comer. A decisão judicial, ela veio para casar com a vontade do poder público de não ter mais o transporte alternativo na nossa cidade. O prefeito tinha esse direito. Sim. Ele como prefeito, ele pode determinar qual é o modal de transporte que ele vai ter nessa cidade. Agora, eu penso que o erro, e um erro gravíssimo, é saber que essa decisão vai acontecer, saber que vai ter o fim da lotação e não debater isso com os principais interessados, com as pessoas que vão sentir no bolso, com as pessoas que precisam do transporte. E aí, eu penso, ele perdeu a grande oportunidade de trazer a lotação para o seu lado e colocar a lotação, por exemplo, no lugar onde que o ônibus não atende. O lado praia, os bairros que não são atendidos, entendeu? Então, e aí você não teria um conflito de interesse entre a vontade do empresário que está investindo na cidade, a empresa de transportes, e a vontade da população de ter um transporte ágil e atendendo os bairros da cidade que até hoje não são atendidos. É uma premissa do poder público, né, no caso do prefeito, das equipes que trabalham lá. Porém, eu vejo que... como é que eu posso dizer? Às vezes fica um certo interesse maior, né? Porque nesse interesse alguém sempre perde, né? Ou, no caso, várias famílias perderam o trabalho, né? Porque os empresários... são 14 lotações em Mongaguá, se não me falha a memória. Perderam o trabalho, as equipes que trabalham em cada carro. E também o próprio comércio, né? Porque combustíveis, pneus, peças, tudo isso é impactado, né? Negativamente, né? E indiretamente também tem muito mais impacto. Eu recebi mensagem aqui, eu tô querendo só levantar aqui qual foi lógico, não preciso falar o nome da pessoa, mas ela disse pra mim, olha, Renato, eu trabalhava como eu fazia um trabalho de faxineira. E a pessoa que me contratou, ela deixou de me contratar porque como ia aumentar o valor do transporte, ela, para reduzir custos, eu fazia 3 vezes na semana, passei a fazer apenas uma vez na semana.
Enfim. Então também tem os impactos indiretos, que são as pessoas que terão um custo maior. Basta pegar um empresário aí que tem 4 funcionários, que ele tem que pagar o transporte, que ele optava, por exemplo, pela lotação por ser mais em conta, agora ele vai ter que pagar 70% mais, 60% mais do valor de vale transporte. Então isso, tudo isso também mexe com a economia local, com né? certeza, com certeza. Eu dou exemplo, claro, uma família de 4 pessoas, pai, mãe, 2 filhos, que vai num domingo na missa, gastava R$10 o seu transporte. Sim, sim. Hoje vai gastar muito mais. Entendeu? E agora pegar um outro gancho pra gente pensar um pouquinho, né? Só pra não ficar em aberto, gastava R$20 e de volta. Isso. Hoje vai gastar 37. Umas quebradinhas, né? Isso. R$36. Pegar um gancho aqui. Agora, um outro na linha. Será que essa lotação também não Contribuíram para esse fim? Porque assim, a gente tem família envolvida com a lotação, de um Sim. jeito ou de outro, a gente conhece a realidade da cidade, mas o que eu percebo, assim, carros que foram deteriorando, e assim, não estou falando que deterioraram por vontade própria, Sim. mas eu vejo, agora uma questão, porque eu tenho rodado muito pela Baixada Santista, ainda não rodei em Bertioga, mas eu tenho rodado bastante por aí, a questão do preço, né? Do valor que era cobrado pela lotação, eu acho que isso também determinou que fossem criados problemas perante a opinião pública, que sabe que a população vê um banco de um carro rasgado, um carro Sim. sujo e tal, ela detona o empresário. Eu penso o seguinte, eu também sou um crítico ferrenho a essa condição do transporte. Porque todo mundo perde com isso. Eu quero começar essa minha fala falando isso. Então eu sou um crítico ferrenho à condição dos veículos como eles estavam rodando. Não vou falar todos, porque tinham pessoas ali, o Marcelo, tinham outros que se dedicavam para manter o carro em ordem, mas tinham carros bastante precários. Danificados, né? Mas assim, tem um outro lado. Alguém em sã consciência, sabendo que o prefeito quer o fim da lotação, compraria um carro de R$200 mil para colocar na linha, sabendo que amanhã ele ficaria com o boleto na mão, que hoje tem um monte de família que tá não só sem o trabalho, mas sem o trabalho e com a prestação do veículo para pagar. Entendeu? É a tal da insegurança jurídica, né? Insegurança. Se você chega para o empresário e fala assim, ó, fica tranquilo, você vai pelo menos 5 anos você vai trabalhar aqui. Ele pode ir lá, fazer um boleto e tirar um carro mais novo para poder atender a demanda. Agora, eu tô falando que em 2021 o prefeito fez uma live dizendo que segunda-feira a lotação parava. Ou seja, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, e tem outras. E isso foi a live que ele fez, mas antes disso, os concessionários, os permissionários já tinham recebido documentos de que iriam parar. E esse foi um processo de desmonte. Antes de parar a lotação, ele proibiu que as lotações tivessem preposto. Olha isso. O motorista de lotação não podia ter preposto, só o dono da linha que podia dirigir. Ou seja, quem consegue trabalhar 12 horas, 14 horas, 16 horas dirigindo o veículo, trabalhando um transporte pesado como esse? Não tem condição, cara. Não tem condição. Ou seja, esse foi um processo de desmonte do transporte alternativo em nossa cidade. Como eu disse, essa é uma opção do prefeito. O prefeito pode optar por ter o fim do transporte alternativo? Pode. Agora, seria mais democrático, mais participativo, se ele pudesse ter feito audiências públicas participando da população dessa decisão. E a questão da tarifa, isso é uma responsabilidade sobretudo do prefeito, porque quem determina a tarifa do transporte numa cidade não é o modal de transporte, não é a lotação que determina o valor da tarifa, não é o ônibus que determina o valor da tarifa, é o poder público. Então, se na cidade tinham 2 valores totalmente diversos, é porque houve uma concessão por parte do prefeito também nesse sentido. Então, assim, se isso atrapalhou a lotação, também atrapalhou o empresário da empresa de ônibus. Então, eu acho que tudo isso tem que ser visto. Então, eu me coloco aqui como alguém que, antes de julgar se a decisão é certa ou errada, eu me posiciono que ela já parte da premissa de ser errada porque ela não é participativa. E tudo que diz respeito ao poder público tem que ser participativo. De uma forma ou de outra, você tem que promover. Se você vai tomar uma decisão que vai impactar a vida das pessoas, você tem que fazer com que as pessoas
participem dessas decisões, nem que sejam pelos seus representantes, pelos vereadores. Mas eu acho que não custa nada você fazer audiências públicas, trazer a população para discutir o transporte, para cobrar dos próprios concessionários, dos permissionários, uma melhora do transporte. Quando o valor da tarifa foi para R$ 3,80 na nossa cidade, nós tínhamos a promessa ou o compromisso de que os ônibus teriam Wi-Fi e ar-condicionado. Eu pergunto para você, tem isso hoje na cidade? Não tem. Até onde eu sei, a tarifa retirou. continua R$ 3,80. Entendeu? Vai voltar a ter? Talvez sim, porque agora ele está sozinho. Transporte. E como eu disse, repito mais uma vez, eu não tenho absolutamente nada contra o empresário, muito, muito pelo contrário. Eu faço votos para que ele possa desenvolver o trabalho dele, para que ele possa entregar para a cidade um bom trabalho, um trabalho de eficiência. Mas a minha crítica não é ao empresário do transporte, a minha crítica é a falta de gestão pública, falta de jeito para lidar com algo tão importante, a participação da população. Mas daí a gente tira uma lição. Aquilo que não foi provocado pelo poder público, a população deve provocar. E aí, dia 6 de março, eu participei, junto com várias pessoas na Câmara Municipal, de um ato solicitando uma audiência pública, que é esse documento aqui que foi assinado por todas as pessoas que estavam lá na Câmara acompanhando, participando desse movimento, dessa mobilização. Fomos recebidos pelo presidente da Câmara, o vereador Guinho, e o vereador Guinho se comprometeu em 60 dias fazer audiência pública. Ou seja, a gente vai debater o transporte público. Deveria ser provocado pelo poder público, não foi. Então a população, a sociedade civil organizada, foi lá, se mobilizou, foi na Câmara, pediu uma audiência pública, o presidente da Câmara se comprometeu em 60 dias fazer essa audiência pública e agora todas as frentes serão ouvidas. Apesar de não ter mais o transporte na cidade, alternativo, a Associação de Transporte Alternativo não deixou de existir, ela existe. Então ela vai poder participar. A empresa de ônibus vai ser convidada, a população vai ter o seu direito de fala. O prefeito, se ele quiser, vai ter o seu direito de fala. Os vereadores, se quiserem, vão ter o direito de fala. Então a gente vai ouvir todo mundo para a gente poder sugerir melhores decisões políticas para a nossa cidade. Então, de certo modo, a Câmara, quando teve essa discussão jurídica toda, a Câmara, de certo modo, deixou o bonde passar, né? Assim, deveria ter sido discutida uma legislação nova ou adequação para manter o sistema? Você acha que deveria? Com certeza. Porque ainda que não fosse provocado pelo prefeito, poderia ter sido provocado pelos vereadores. Ah, mas se eles tivessem aprovado uma lei, ela teria visto de iniciativa. É verdade, mas se eles tivessem provocado a lei, pelo menos ele teria que responder. Olha, eu vou vetar essa lei porque ela tem visto de iniciativa. Não, eu veto essa lei, mas manda uma de autoria do prefeito. Então, por isso que assim, é importante ter oposição forte na cidade. Por quê? Não é só para fazer o contra, mas é para fazer o contraponto. Entendeu? Olha, a prefeitura tomou tal decisão política de terminar com o transporte alternativo da cidade. Mas a oposição se manifestou, a oposição se posicionou. Ela foi lá e mostrou o contraponto. Olha, prefeito, ainda que você vá tomar essa decisão, repense alguns aspectos. Né? A gente tem um transporte na nossa cidade, como eu disse, que é ainda muito deficitário. A gente não tem um transporte turístico. A gente já teve aqui, lembra do trenzinho? Sim. Hoje a gente não tem. A gente não tem um transporte turístico, uma cidade turística. A gente tem Poço das Antas, a gente tem plataforma, a gente tem zona rural, que aliás eu acho que a gente precisa debater isso. São lugares que estão sendo esquecidos e a nossa cidade está ficando para trás. Né? A gente não precisa ser Santos, a gente não precisa ser Praia Grande, a gente não precisa ser Itaim, a gente tem que ter orgulho de ser Mongaguá. Eu não posso mais olhar para o vizinho e falar, putz, como eu queria ser que nem ele. Não, a gente tem que olhar para nós, olhar para dentro e falar assim, olha, aqui a gente tem potencial para se destacar naquilo que a gente faz bem. Mas o que hoje a gente faz bem? Essa é a dúvida. O que a gente tem aqui de tão bom que não está sendo muito bem explorado, não está sendo bem trabalhado? Falta gestão, né? Verdade sem é essa. Dúvida, falta sem gestão, dúvida, falta diálogo com a população. A gente tem políticos na cidade que sabe fazer muito bem política, mas gestão nem tanto. Até para exemplificar, né? Eu acho que é essencial isso. Que inclusive aqui em Mongaguá tem curso de gestão pública, ou tinha pela Univesp, eu me formei por lá em gestão pública. E eu tenho orgulho de ser o pivô para trazer isso daí para a cidade. Para quem não sabe, Mongaguá tem uma universidade pública virtual, né, que passa por sérios problemas, que foram roubados os computadores e não houve por parte da prefeitura comprar novos equipamentos para colocar no local. E aí, se não tem equipamento, fecha o curso.
entendeu? Nós trouxemos para Mongaguá, na época, o hoje ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, ele era o secretário de Estado do governador Alckmin, e como eu tenho ligação pelo partido, eu sou presidente do PSB aqui na cidade, eu fui, através do deputado estadual Caio França, provocar o então secretário para que trouxesse para Mongaguá não só a Univesp, a Universidade Pública Virtual, mas vários cursos do Via Rápida Emprego. Sim, que também faz tempo que não vem nada pra cá, né? Então, é por isso que eu falo assim, pô, Renato, quer dizer que você é da briga? Não, não sou da briga, cara. Basta o poder público fazer a parte dele, mas isso não tá acontecendo, né? Basta esse exemplo que eu tô te falando. Mongaguá não tinha universidade. Hoje você tem alguns polos de algumas universidades virtuais na cidade. Não tinha. A primeira universidade que veio para Mongaguá, mas uma universidade pública virtual, que tem cursos de extrema excelência. Os professores que ministram aulas na Univesp são os mesmos da USP, são os mesmos de universidades de renome. Ou seja, quem se forma na Univesp tem um bom currículo. Quem se forma na Univesp tem um bom curso. Só que hoje, aquilo que a gente batalhou para trazer para nossa cidade está às vésperas de fechar as portas. Ou seja, mais uma política pública que chega ao fim por falta de gestão pública. E falta de comunicação, né? Sim. Porque uma coisa que eu percebo, muita gente mesmo de Mongaguá, não tem a menor ideia de que existe o polo da Univesp. Sim. O cara fala assim, pô, é que nem aquela brincadeira, né? Pô, não tem McDonald's em Mongaguá. Não. Tem uma universidade que é gratuita, que dá um certificado de ensino superior, sim, né? E boa parte da população, do jovem e tal, que está buscando uma recolocação no mercado, não tem a menor ideia de que tem esse curso disponível, né? Onde se aprende muita coisa. Tem, se não me engano, em pedagogia, tem matemática, tem gestão pública, ou tinha, né? E tá a periga de ser encerrado, sim, né? Sim, já no ano passado já não teve vestibular pro polo de Mongaguá por causa disso. Ou seja, por falta de uma ferramenta, um equipamento que é responsabilidade da prefeitura, né? A prefeitura que tem que fornecer isso daí, aí foram roubados os equipamentos, a prefeitura não colocou outros no lugar. Ou seja, a gente está às vésperas de perder um polo da Universidade Pública Virtual do Estado de São Paulo, que é um curso renomadíssimo, com professores de excelência, por falta de gestão pública local, né? Falta muita coisa, né, na gestão pública, né? E aí, se a gente não né? tem canais como esse daqui, como o seu, tem um alcance, as pessoas saberem disso, ninguém fica sabendo. Por isso que eu falei no início da nossa conversa aqui, o quão importante é esse trabalho que você faz, o quão importante é a gente fazer com que as pessoas participem mais das decisões políticas da nossa cidade. E só pontuando, né, nessa questão de perdas que Mongaguá sempre pode acontecer, né? Já passou muito disso, né? De ter alguns exemplos de recursos que vêm para a cidade e tal. E linkando tudo isso, tanto Univesp, gestão pública, lotações. Queria depois você comentasse qual que é o futuro da lotação ou não tem futuro. Mas eu vejo que também existe tudo um custo muito grande na cidade, pela questão da condição da cidade, no modo geral, né? A gente está falando nos bastidores aqui, que ruas, avenidas e por aí vai, não tem a menor condição. E isso impacta no transporte público, de um certo modo, né? Sim. A gente tem ruas, avenidas, onde os caras gastam esse dinheiro para colocar lombada. Eu que eu digo, mandar um forte abraço para meus amigos aí do Uber, aí que trabalham de Uber, né? Meu irmão trabalha como Uber também, vários amigos meus trabalham como Uber, e aí eu vejo a dificuldade que eles têm até para fazer o trabalho, porque tem ruas que não dá para andar. Às vezes a pessoa sai do UPA, precisa ir precisa de um transporte que leve até a sua casa, até a sua porta. Intransitáveis as ruas, né? E não tem como. A gente viu aí sexta-feira, final de tarde, deu uma pancada de chuva. A avenida principal de Agenor de Campos, que acabou de ser reformada, que foi inaugurada recentemente, estava completamente alagada em pontos que não alagavam. Isso que é o mais estranho. Fala assim, pô, aqui tem um problema crônico e tal, e precisa ser resolvido. Mas não tinha lugares que não tinham alagamento e agora estão tendo. Ou seja, foi uma obra mal feita e está impactando várias pessoas. E a gente hoje a gente tem uma discussão muito séria da questão da zona rural da nossa cidade. Lá em 2016, eu tinha escolhido para ser o meu vice-prefeito, meu candidato a vice-prefeito, o doutor Fernando. Doutor com
puta orgulho porque ele é pós-doutorado em oceanógrafo, hoje ministra na faculdade dos Estados Unidos, em Virgínia. É um cara renomadíssimo. E em 2016 a gente tinha esse cara aqui em Mongaguá que tinha desenvolvido um trabalho magnífico na zona rural de Mongaguá, com a questão do artesanato da fibra de bananeira, do lambari, né? Da produção de peixes, produção né? de lambaris, e fez com que a zona rural de Mongaguá passou a ser um lugar turístico muito bem frequentado, os pesques pagues todos funcionando, e o que a gente vê hoje é um desmonte da zona rural de nossa cidade. Foi encaminhado uma verba milionária para fazer a reforma, a fazer a pavimentação inicial ali. A obra começou, a obra parou no meio do caminho, 20% da obra foi feito, e o que foi feito prejudicou ainda mais a condição dos moradores daquela região, dos empresários daquela região. Agora, mais recentemente, em novembro do ano passado, a ponte que dá acesso à zona rural, ela teve um abalo, teve um problema. Isso poderia acontecer, isso é grave e tal, precisava arrumar, é preciso ser feito alguma coisa por parte e tem que ser do poder público, né? É porque é parte dela. Isso. Compete a ela. Nada foi feito, né? As crianças que estudavam na escola municipal tiveram que suspender as aulas antes do período, ou seja, isso poucas pessoas sabem, mas os estudantes lá da zona rural tiveram as férias antecipadas por causa da questão do transporte. E até hoje não tem uma solução. Então nós estamos vendo aí o pessoal da zona rural da nossa cidade, onde nós tínhamos investimento nos pesques pagues, onde nós tínhamos investimento no pessoal, os artesãos da fibra da bananeira, onde tinha a questão dos produtores rurais, dos agricultores. Todos eles foram impactados com uma política pública equivocada, né? Como que a gente pode, por exemplo, em 2012, 2011... 2010 a gente ter órgãos internacionais visitando a nossa cidade por causa da zona rural. Em 2023 a gente tem a população lá que sequer acesso tem, que os alunos não puderam ir para a escola no final do ano passado porque não tinha transporte, porque a ponte foi interditada. E até hoje não tem uma solução plausível para essa população. A gente vê a população lá passando necessidade, literalmente, porque tem pessoas ali, empresários, que dependem daquilo. E por causa da falta de acesso, falta de gestão pública, que nenhuma providência foi tomada, ou as providências que foram tomadas não surtiram o efeito que a população espera. Então, assim, a crítica que eu faço não é só uma crítica, eu não estou apenas criticando por criticar, eu estou mostrando que algo funcionava, deixou de funcionar e está deteriorado. De quem é a responsabilidade? Do poder público, claro. Então, pronto. Então, agora, se ninguém fala isso, aí você fala, Renato, você briga demais. Não é briga, cara. Eu acho que a gente precisa levantar na sociedade pessoas que possam ser os seus representantes para poder levantar essas bandeiras da necessidade da população. E é claro, e não pode ser uma pessoa só. As pessoas precisam se organizar em grupos. A gente precisa ter representantes em toda a cidade. E isso não é só os vereadores, isso também é a sociedade civil organizada. Porque falta monitoramento de todo o material que a prefeitura dispõe, né? Porque você citou na questão da condição, no caso da avenida que vai para a área rural. Sim. Isso é uma agulha nesse enorme palheiro, né? Cara. E assim, a gente vê que a nossa população, cara, é uma população muito, muito rica no sentido de ajudar o próximo, né? Você vê que lá as pessoas se organizam para poder um ajudar o outro. Às vezes alguém tem necessidade de transporte, coloca no carro, leva. A gente viu aqui quando aconteceu a questão do alagamento da Vila Operária, as pessoas se mobilizando para ajudar o próximo. Eu participo agora de um ministério aqui na cidade, o Ministério Videira. Um abraço para o pastor Fabiano, pastora Tati. Eles têm um trabalho com crianças magnífico. Agora, no começo do mês, agora de março, eles fizeram um evento para atender 230 crianças, cara. Quantos voluntários se propuseram a ajudar esse projeto? Até mandar um abraço lá pro Bar do Bola lá, porque foi um dos caras que ajudou demais. O pessoal do Ombron também que ajudou, fizeram vaquinha lá e conseguiram atender 230 crianças num evento maravilhoso. Mas por que eu tô falando disso? Por quê? Porque a nossa gente é um povo que se dispõe, tem um espírito de voluntariado.
Então, o que o poder público poderia fazer, aproveitando dessa vontade do nosso povo? Dar mais espaço para esse voluntariado. Olha, vem cá, vamos pegar aquele senhor idoso que tem muita vida, muita saúde para dar para as nossas crianças e vamos reunir, organizar um conto de histórias para que aquele senhor idoso não participe só do conviver, que ele possa passar o conhecimento dele para as nossas crianças, né? Por que a gente não pega e vamos levar as pessoas para conhecer mais a nossa cidade mesmo? A gente ainda tem na nossa cidade aqui uma das primeiras empresas, né? Que é a questão do doce de banana de Mongaguá, que é datado do ano da inauguração, da emancipação da nossa cidade, de 1958, 59. A gente tem a fábrica de doce de banana que está, assim, em situação bem até onde eu sei, precária. tá quase em ruínas, né? Todo o trabalho deles. Mas né? será que o poder público, não estou falando ajudar no sentido financeiro, mas dar visibilidade? Talvez um transporte turístico que levasse para conhecer, interligasse a plataforma, o Poço das Antas, a zona rural, a fábrica de doces de bananas. Será que a gente não mobilizaria mais a economia da nossa cidade? Porque isso foi Primeiro feito. precisa arrumar as ruas, que Com tá uma certeza. condição muito complicada. Então, mas isso foi feito no governo do estado. Por isso que eu tô falando, isso não é uma ideia nova. Você pegar uma ideia que já existe, que deu certo e colocar para funcionar. Quem não lembra do Roda São Paulo? Hoje não tem mais, mas quando teve o Roda São Paulo, devo repetir, quando o Márcio França era o secretário de turismo do governo do estado de São Paulo, ele interligou todo o estado de São Paulo num projeto turístico. Isso a gente pode trazer para uma cidade. Porque isso já acontece. Se você vai viajar em qualquer cidade, você vai para Campos do Jordão, você vai ver que tem um projeto lá de turismo da cidade para cidade integrada. Você vai para Socorro, os lugares que eu gosto de ir. Você vai para Socorro, você vê que a cidade, até mandar um abraço lá pro prefeito, cara, muita gente boa, nos atende muito bem lá na cidade de Socorro. Você tem uma integração do turismo na cidade, porque você sabe que isso gera mas emprego e você renda. não percebe que falta duas coisas aqui em Mongaguá? Um é projetos, no modo geral, projetos de gestão pública mesmo. E a conexão de todos esses projetos, porque nem tudo se conexa aqui, né? Cada um faz alguma... Tem diretores, a gente conhece os diretores da Prefeitura de Mongaguá, eu tenho um bom relacionamento, respeitosamente a todos eles, mas eu acho que falta um pouquinho de conexão, né? Que você falou, projeto de turismo, precisamos fazer um transporte turístico, tal, mas isso envolve mobilidade, isso envolve manutenção de vias, iluminação pública, falta isso, né? Assim, o Robson, eu até tomo cuidado, às vezes, de tecer algumas críticas, porque, como eu disse para você, hoje, as minhas prioridades, até questão de tempo de trabalho e tudo mais, é o meu escritório, é a minha família, as coisas que faço. Quando eu estava vereador, eu acompanhava mais de perto cada diretoria do poder público. Hoje eu já não tenho condições de fazer isso, até por uma questão de tempo mesmo, de disponibilidade de tempo. Mas eu não posso deixar de comentar os resultados que nós recebemos. Então, ainda que eu não possa acompanhar cada diretoria, eu posso tecer comentários sobre aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Né? O que está sendo entregue para a nossa cidade em diversas áreas. Entendeu? E é isso que está acontecendo. A gente falou de mobilidade aqui, a gente falou de turismo, a gente gente poderia ter falado de habitação, poderia ter falado de segurança pública, né? de educação, né? Educação na nossa cidade. Tantas outras áreas que a gente poderia ter tecido comentários, e a gente tece os comentários não por dentro, mas aquilo que a gente está recebendo. O que a população de Mongaguá hoje está recebendo, ela pode falar assim, olha, putz, isso daqui tá legal. Só para fechar esse assunto das lotações, que eu acho importante para a gente deixar bem claro isso, hoje as lotações não rodam mais, porém, se a prefeitura tiver interesse, ela pode abrir um chamamento público para uma nova licitação. Tem uma lei 2914 de 2018, é uma lei autorizativa que permite, se houver vontade política, então essa é uma decisão exclusiva do prefeito, se houver vontade política do prefeito para chamar o transporte alternativo de volta para Mongaguá. Hoje, essa possibilidade é zero, porque não existe a vontade política, mas existe lei autorizando. Ou seja, essa lei aqui que eu comentei para você, de 2018, seu artigo 16, ele diz que durante a vigência do período de concessão, aqui está falando do ônibus, ou seja, o ônibus está ciente que tem uma lei
e fala que durante o período da concessão, o município poderá, ou seja, ele não é obrigado, mas se ele quiser ele pode, poderá manter regularmente ou instituir, ou seja, ainda ele pode, o transporte alternativo. Então, esse é o artigo 16 da Lei 2.914 de 2018. Então, a empresa de ônibus sabe que o prefeito, se ele quiser, ele pode instituir o transporte alternativo. Talvez até sirva como sugestão para atender o que não é atendido hoje na nossa cidade. Como eu falei aqui, lá do Praia, os bairros, né? Quantos bairros não são atendidos hoje na nossa cidade? Um monte. Né? Entendeu? Então, talvez esse seja o parâmetro que o prefeito pode utilizar. Talvez este seja o assunto que vai ser debatido na audiência pública, solicitada pela população, e temos o compromisso, como eu disse e repito, o compromisso do presidente da Câmara de, em 60 dias, contado de 6 de março, realizar audiência pública na Câmara Municipal para debater o transporte público da nossa cidade. Então é o momento da população também dar as caras para exigir seus assim direitos. Assim que nós né? tivermos essa data, inclusive eu vou pedir para você, não há necessidade de a gente fazer um podcast só para divulgar a data, mas como você é um comunicador de excelência, que você possa colocar também nos seus canais a data e o horário para que a população possa estar participando. A gente aguarda ainda essa decisão, porque ela depende o presidente da Câmara disponibilizar o local, né? E falar que ao dia que vai ser realizada essa audiência pública, aí a gente vai se organizar como sociedade civil para convidar todos os entes que, de uma certa forma, participam disso. Então, a empresa de ônibus, a associação de transporte, o poder público, isso, o prefeito, os vereadores, o Ministério Público para a questão do transporte e acessibilidade. Então, e é claro, a população que é o principal interessado nisso daí. Porque tem muita gente aqui em vários bairros que não tem acesso mínimo possível ao transporte público, né? Um exemplo, Monteiro Lobato fica a mais ou menos 3 quilômetros, no mínimo, da onde a gente está. Mais ou menos. Hoje aqui que a gente está aqui no Jardim Leonor, né? Agora você imagina o pessoal que mora ali no Balneário Tonhão, ali na área das Chácaras Itaguaí ali, que inclusive eu estive recentemente lá. E pelo amor de Deus, né, a prefeitura, com todo respeito, a equipe de manutenção, poxa, mas ali precisava ter a pavimentação. E inclusive eu queria até te perguntar esse detalhe. Você teve na Estrada da Fazenda, como é que tá a situação lá? Tá caótico, cara. E explica mais ou menos o projeto. Claro, se você tiver conhecimento. Era para ser pavimentada a via? Não, então, na verdade é uma manutenção, né? Não vai ser pavimentado. Não vai ter bloquete, asfalto, não vai ter nada. O que acontece? É uma verba, desculpa, eu não tenho agora os números aqui, mas é uma verba milionária, né? Para 9 milhões, alguma coisa assim. Isso. Eu não vou identificar agora a cifra, até peço desculpas para os que estão nos assistindo. Eu costumo trazer sempre... Deixe nos comentários, aí quem tiver informação... Mas a obra começou, não foi feito nem 20% da obra, só que foram colocados no início ali E lembrando, essa obra não vai até o final, tá? A obra não vai até o final, ela sequer chega na ponte. Faltou o projeto. Então... Para contemplar, porque não adianta pensar pela metade, mas ainda que fosse até a ponte, já atenderia bastante. O problema é que eles iniciaram o projeto com a questão de infraestrutura, fazendo os muros de contenção. E aí o que aconteceu? Só que como não deu continuidade, esses muros de contenção, que depois que a obra concluída certamente serviriam para melhor escoamento de água, nesse momento, como não teve continuidade na obra, a obra está parada, literalmente parada, esses muros de contenções, eles estão atrapalhando até a questão de escoamento da água. Porque onde não alagava, agora passou a alagar. E como não está tendo manutenção na via, porque a obra ia ser realizada, ou seja, tá uma situação caótica do local. Os moradores lá do bairro, eu quero até mandar um abraço aqui para Noêmia, para o Wolf, o pessoal todo lá do bairro, para os moradores, para os comerciantes lá da zona rural da nossa cidade. Eles até se organizaram para fazer uma reunião que ia acontecer na semana passada. E aí eles colocaram no grupo, eles têm um grupo de moradores, vai acontecer a reunião porque não tem como a gente ficar nessa situação. A reunião estava marcada, eu acho que para sábado à tarde, e aí na sexta-feira, sábado de manhã, a prefeitura chegou lá com uma equipe, uma força-tarefa, e um monte de gente trabalhando, pegaram até pessoas da empresa faz a coleta de lixo,
presos do sistema penitenciário que fazem um trabalho para a prefeitura, colocou uma equipe lá enorme. E aí, o que a população fez? Não, vamos desmarcar, já tem força-tarefa aqui. Porque eles ficaram sabendo dessa reunião. No mesmo dia, parou o serviço, foram embora. E nunca mais voltou, né? Não mais voltou. Cara, hoje eles estão nessa situação. Eu acredito que eles vão procurar, os meios vão procurar a imprensa. Porque a imprensa é um canal de comunicação importantíssimo. Às vezes a gente bate na porta do poder público, entenda, prefeito, e esse não atende. Às vezes bate na Câmara e não tem a resposta adequada, seja porque a situação é a maioria, mas a maioria é ensurdecedora, vamos dizer assim. Estão literalmente amarrados com o prefeito e não se posicionam onde devem se posicionar. Porque o fato de você ter situação e oposição no poder legislativo, isso é comum, é perfeitamente normal. Agora, não pode os anseios da população deixarem de ser ecoados na casa do povo. Ou seja, os vereadores, seja ele de situação, seja ele de oposição, eles estão ali para ouvir as demandas da população. E eu tenho certeza que eles ouvem. O problema é que isso precisa ecoar. Queria até mandar um abraço aqui pro vereador Clark, que hoje, né, pela manhã, ele estava acompanhando lá a fila na USF do Regional de Campos. Pessoas que estavam lá antes do sol raiar, uma fila enorme, e dentro do posto de saúde, o teto lá quase desabando. Ou seja, você vê que o vereador está fazendo a parte dele, está fazendo o trabalho dele. Mas precisa ter mais espaço, precisa ter participação popular também para dar esse apoio e tudo mais. E pega no gancho no que a gente falou, né? Falta monitoramento, né? Sim. Do que é os próprios públicos, né? Sim. Que nem é inaceitável, aí todo mundo vai falar assim, mas o dinheiro, o orçamento disponível para a prefeitura é curto, né? Depende, né? Eu estudei gestão pública e trabalhei também em poder público. Mas se você tem monitoramento, você sabe a reserva de recurso, né? Tem sempre prioridades também, né? Que nem, até eu vi recentemente, não lembro onde é que foi, acho que foi na Voz do Brasil. Eu tô dirigindo, a rádio não pega e eu tava ouvindo. Não me recordo se foi um senador ou um deputado que ele comentou isso. Que existem verbas da educação que poderiam ser revertidas a criança, ao jovem, adolescente, até o adulto no EJA, que seja, mas os administradores usam para ficar reformando escola infinitamente. Nunca acaba a reforma. Né? E ao invés de melhorar realmente a educação do modo geral, né? Então pega esse gancho. Poxa, você sabe que uma unidade de saúde, o prédio, tem uma necessidade de manutenção de tempos em tempos. Pô, e os caras esquecem lá que tem um buraco que tá caindo lá. Ou então até recentemente, acho que o Clark também, que inclusive vai estar aqui com a gente em breve, ele comentou da UPA. Foi uma obra que ficou muito tempo e tal. E tá com vazamento. Eu que eu diga. Eu falo, você briga muito. Não, vamos falar isso. Não, aí você pega esse... Os caras vão falar que você briga. Não, apesar que se me chamarem de briguento por estar demandando por algo que é de interesse da população, então não é ruim ter esse título, não. E a UPA tá com vazamento de água lá, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Tá em infiltração numa área ali. Mas então, é natural que isso ia acontecer com uma obra que ficou tantos anos parada. Você sabe disso. Quanto a gente brigou, bateu. Até teve aquele episódio, né, que até hoje é lembrado e o então candidato prefeito da época soltou no debate. Eu questionei sobre a UPA, ele falou maldita UPA, né? Não sei. Sim, muita gente fez meme disso daí. Mas a UPA é outra história. Imagina, uma obra que ficou anos parada e depois foi retomada. É claro que a questão de infraestrutura ia ter problemas de infiltração. É claro que a estrutura que foi montada, ela teria problemas por causa do dinheiro público mal empregado, né? E ficou anos e anos parada. Assim como uma plataforma também que ficaram anos e anos parados. E por aí vai. Tantos outros lugares nessa situação. Hoje mesmo, a questão do ginásio da Vila Atlântica. Meu Deus do céu. Ali... Cara, tá a passo de tartaruga, pelo que eu vi. Tem uma placa lá de obra. Não, cara, não tem condições, cara. A reforma da Orla da Praia. Pô, tem agora, dia 8 de abril,
termina o prazo para a questão da obra dos acessos à praia. Nenhuma foi concluída. Começou recentemente, né? Termina o prazo, tá lá. Tem a placa, né? Tem a placa dizendo que o prazo da obra termina dia 8 de abril. Tá lá o recurso que foi empregado. Termina em 8 de abril. A previsão era terminar em 8 de abril. Aí você fala assim, não terminou, mas nós conseguimos executar 60% da obra. Opa, peraí. Pelo menos executou. Quantos por cento da obra foi executado? Não, começou agora. Tá entendendo? Mas o que é isso? Isso é falta de gestão. Pode falar o que for, mas isso é falta de gestão. Não tem outro nome. E a quem interessa ter uma gestão obsoleta, uma gestão devagar, quase parando. Sabe? Então é isso. Eu acho que a gente precisa provocar mais isso daí por parte da população. Não vai existir a salvador da pátria, não é. Mas se colocar outro vai ser um salvador. Não, mas eu acredito que muitas coisas podem melhorar. Especialmente se as decisões políticas tiverem, sobretudo, a participação popular. Especialmente se as decisões políticas, como nós falamos aí da questão do transporte, da zona rural, da educação, do turismo, da unidade de saúde da família, se essas decisões políticas tiverem a participação popular. Porque você faz com que aquele que é o principal interessado, ele também faça por onde para que isso aconteça. Entendeu? Ele não vai só torcer por isso, mas ele vai se voluntariar para estar lá junto para fazer funcionar as coisas. E pegando esse gancho aí, só para lembrar da população no modo geral, toda a prefeitura tem um sistema de ouvidoria. É obrigatório, até onde eu sei, pela lei. Então, você, cidadão, tem uma lâmpada queimada em frente à minha casa. Vai lá, entra no site da prefeitura, que seja, geralmente, um exemplo, mongaguá.sp.gov.br, itaem.sp.gov.br, tal. Tem um sistema de ouvidoria. Você entra lá, coloca teu nome, o endereço do problema e você registra e gera um protocolo. Isso é importante para você ser cidadão. Porque não adianta ficar reclamando na internet, porque geralmente também não tem monitoramento de internet, né? A ouvidoria é um importante instrumento, né? Especialmente quando ela funciona, né? É importante que a ouvidoria de um município seja feita por pessoas capacitadas e, sobretudo, que não tenham... A questão de vínculo político é impossível você não ter alguém que tenha vínculo político com o gestor, mas principalmente que, mais do que ter vínculo político, ela tem um compromisso com apresentar resultados para a população. Porque a ouvidoria é o último, dentro da gestão pública, o último acesso que você tem para poder ter as suas demandas atendidas, ou pelo menos, como o próprio nome diz, ouvidas. Mas acho que quando a população começar a usar a mesma ferramenta em quase totalidade, acho que aí a coisa começa a andar. Por quê? Aí o gestor público, em tese, ele vai falar, opa, peraí, o pessoal tá mais ligado nisso, nessa ferramenta. Sim. O problema, Robson, é a questão de o que é que vai ser feito depois que chegar essa informação à ouvidoria. Vou dar um exemplo para você. Em 27 de dezembro de 2022, ou seja, agora, final do ano passado, eu auxiliei os moradores da zona rural a fazer um documento endereçado à Câmara Municipal e ao prefeito sobre a questão do acesso, da rua, da ponte, do transporte, de tudo que diz respeito à zona rural. Eles coletaram ao todo, entre moradores e turistas, mais de 400 assinaturas. Mais de 400 assinaturas. Pessoas têm acesso à zona rural. Foi entregue na prefeitura no dia 27 de dezembro e na Câmara no primeiro dia útil de janeiro. Sabe qual foi a resposta que eles receberam no poder público até agora? Nenhuma. Isso é um descaso. Aí o que nós fizemos? Fizemos uma representação junto ao Ministério Público. Isso que eu ia perguntar. Não. Se existe um certo protocolo, você dá um andamento jurídico. Já fizemos isso. Ou seja, o primeiro passo que nós fizemos, até para não mostrar que a gente está brigando, isso é a prova de que eu não sou briguento, eu auxiliei eles para a gente fazer da forma correta. Qual é a forma correta? Antes de você levar para o Poder Judiciário, você tem que levar para o próprio Poder Executivo, para que ele seja alertado daquilo que está acontecendo e tome providência. Nenhuma providência. Na Câmara foi protocolado. Ninguém da Câmara
Nem de um lado nem do outro. Não. Essa é a responsabilidade do presidente da Câmara. Compete ao presidente. Isso compete ao presidente. É bom deixar claro isso para... Isso compete ao presidente. O presidente da Câmara que recebe as demandas, né? É lógico que cada um poderia procurar ali um vereador que mais tenha acesso e tudo mais. Mas... Então, vereadores... Quem representa a instituição é o presidente, assim como quem representa a prefeitura é o prefeito. Por isso foi encaminhada, endereçada ao presidente da Câmara, endereçada ao presidente. Desculpa, ao prefeito. E nenhuma providência foi tomada. O que foi feito? Eu uni esse documento, fiz uma representação junto ao Ministério Público, está sendo processado agora no Ministério Público, justamente para que essa demanda seja atendida. E da mesma forma, a ouvidoria. Se a pessoa faz um registro na ouvidoria, pode ter um encaminhamento jurídico, né? Sim. Eu queria que você comentasse, já estamos caminhando para o finalzinho. Também preciso ir lá. Cada um tem seu tempo aqui. O teu trabalho como advogado, quais são as áreas que você atua? Como é que é o teu trabalho atualmente? Vamos lá. Nosso escritório trabalha eu, né? O doutor Eliabe, a Maria. Maria era a nossa estagiária, passou na primeira fase da OAB, agora vai prestar a segunda fase da OAB, logo mais uma advogada aí, uma excelente advogada, nos quadros aí dos advogados da nossa cidade. A minha esposa, a Lívia, ela faz a parte de gestão do nosso escritório, né, administrativo e tudo mais, e a Creuza está comigo desde 2012, é uma pessoa que me acompanha em tudo e, enfim. Nós trabalhamos no escritório nas áreas de direito civil, imobiliário e família e direito criminal. Essa é a área que eu mais faço, é direito criminal. Meu sócio trabalha mais na área de civil. E aí eu fiz uma pós-graduação em direito imobiliário porque a demanda pede isso. Questões de ações de uso capião, questões de ações possessórias. E a gente tem o orgulho de dizer que nós conseguimos aqui na nossa cidade levar sucesso uma ação de uso capião em 6 meses. Ação judicial de uso capião. Saiu a sentença em 6 meses. A empresa recorreu. Salvo engano, a Savoy, que era dona do terreno, ela recorreu. E nós ganhamos também no Tribunal de Justiça a ação toda com trânsito em julgado. Em menos de 1 ano e 2 meses, concluída uma ação de uso capião. E às vezes as pessoas falam que demora tanto, né? E tal, e às vezes demora mesmo. Mas a gente tem lá nos nossos quadros das nossas ações, eu até falo, né, que tem algumas ações que eu penduro na parede. A questão do aumento do salário dos vereadores, essa questão... É importante. Não, porque para nós, assim, a advocacia é muito legal, né? Tem uma parte que é chata da advocacia, que é natural, que é essa questão de, às vezes, você depender de uma decisão judicial que demora para ser tomada, porque a mecânica é lenta, porém, existem causas que têm muito mais valor que qualquer retribuição financeira. Então, eu já atuei em casos, por exemplo, de que uma mãe perdeu a guarda de seus filhos, uma denúncia falsa dos avós, e a gente conseguiu recuperar. Qualquer valor que eu cobrasse daquela mulher não pagaria a satisfação de tê-la novamente, ter os filhos dela nos braços dela. Entendeu? Então, é isso que a minha profissão me entrega e me faz, assim, ser apaixonado por aquilo que eu faço. Então, existem algumas demandas que eu guardo com muito carinho mesmo, porque mais do que a questão financeira, que a gente não pode ser hipócrita, é isso que sustenta a minha família, é isso que eu utilizo como uma forma de me manter e manter a minha família, mas existem alguns ganhos que o direito nos dá, que as causas nobres nos dão, que valem muito mais que qualquer retribuição financeira. É isso aí. Última provocaçãozinha. Fica à vontade. Assim. Você já foi candidato a prefeito, teve em 2 campanhas, se não me engano, é isso? 3, teve a suplementar também. Teve a suplementar também. Tá vendo como o tempo voa. E recentemente, a Badra Comunicação, lá do Maurício Juvenal, um abraço pro Juvenal, que esteve aqui na outra fase que a gente fez aqui do Pé na Areia Podcast. E, deixa eu achar aqui, cadê? Foi uma pesquisa onde apontou que o prefeito Márcio Cabeça tem 51,7% de aprovação, né? Porém 43,3% desaprova. Então poderia estar melhor, né? Eu acho que se fizer hoje vai mudar um pouco mais. Vai mudar um pouco mais, né? Que depende da chuva, né? A chuva mexe com o humor das pessoas. Não, né? A chuva, o transporte e a zona rural, acho que tudo isso
tudo isso vai ser levado em consideração pela população, sem dúvidas. E na pesquisa de intenção de voto para 2024, até porque para quem está meio fora desconectado, as eleições é ano que vem, né? Então já está se aquecendo os bastidores. O teu nome aparece entre os 5 nomes mais cotados, né? Obviamente tem Rafael Redona liderando, Paulinho Wiesowski, que inclusive teve aqui recentemente também, em segundo colocado, depois Rodrigo Casabranca, Baianinho, que é o ex-presidente da Câmara e atual vereador, depois, se não me engano, vem você. E qual que é o futuro do Renato Donato? Essa, às vezes o pessoal pergunta. Cara, assim, pode parecer um jargão. Futuro a Deus pertence, né? Mas é claro que a gente trabalha para se mobilizar. Eu faço política não por profissão, mas sim por missão, né? Eu tava muito bem tranquilo na minha casa, né? Estudando, trabalhando, fazendo as minhas coisas, e eis que bate na minha porta alguém da lotação falando, vai parar a lotação. Eles poderiam bater em vários lugares. Aliás, a lotação tem, durante todo esse processo, teve o seu advogado, e não fui eu. Aliás, um forte abraço aí pro Dr. André, um excelente profissional, que guerreou bravamente, e só não parou antes da lotação porque o Dr. André teve 2 mandados de segurança que foram julgados procedentes para que a lotação permanecesse durante todo esse período de discussão judicial, mas bateram na minha porta, né? Então, às vezes eu tô tranquilo, mas a missão me chama. Então eu faço política não por profissão, eu faço política por missão. O que esperar do próximo ano? Eu acho que a gente precisa, tenho certeza, que a gente precisa dialogar com todas as frentes políticas que divergem do atual sistema de gestão para que a gente possa construir uma oposição que seja consolidada e que tenha condições de entregar o resultado que a população merece. Tem solução para todos os problemas? Todos os agentes políticos são ruins? Não, todo mundo tem o seu lado bom, tem o seu lado que precisa ser melhorado, né? Alguns têm muitos lados que precisam ser melhorados, mais do que outros. Mas enfim, eu acho que a gente precisa construir e consolidar uma frente ampla, né, para discutir e debater a cidade e apresentar nomes que possam cair na graça da população. Eu estou extremamente disposto a dialogar com todas as frentes, fazer aquilo que for necessário para a gente poder ter uma gestão pública mais eficiente, ter uma participação pública mais efetiva e ter uma cidade melhor. É isso. Essa é a minha proposta. É isso aí. Renato Donato aqui, batendo papo com a gente, falou sobre lotação, falou sobre infraestrutura, falou sobre turismo, falou para muitas pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, né? Porque é a cidade que a gente vive no dia a dia, né? Isso. Eu acho que é necessário ter esse debate, né? Trocar essas ideias, sem filtro, sem edição. Lembrando que aqui a gravação é contínua, mesmo sendo gravado, a gravação é contínua aqui. E eu quero agradecer o Renato Donato por mais uma vez vir bater um papo com a gente aqui. Acha o Renato Donato no Instagram, Renato Donato Oficial. Isso. Entra lá, bate papo com ele, xinga ele lá, briga com ele lá, não é isso? Briga com o briguento. Briga com o briguento, né? Renato, muito agradecido de você vir aqui bater um papo com a gente. E em breve você volta aqui para continuar o assunto, né? Porque sempre tem demanda nova, né? Eu agradeço mais uma vez, como eu disse para você, ao espaço. Parabenizo mais uma vez pelo excelente trabalho que você desempenha, a estrutura que você disponibiliza para quem chega aqui, para quem vem aqui. É extraordinário esse trabalho que você faz, muito bom mesmo. E tem outras pessoas também fazendo um trabalho extraordinário na nossa cidade, nessa área de comunicação. E a gente precisa ter muito mais disso daí para que as pessoas possam estar inteiradas do que está acontecendo na nossa cidade. Não só discutindo em Facebook, ou não só o antigo botequim, hoje o Facebook. Mas que as pessoas possam ter mais profundidade nos assuntos que serão demandados. Peço mais uma vez desculpa por não trazer números sobre a questão da obra, mas assim que eu tiver, eu já vou colocar lá, inclusive nos comentários. Obrigado. É isso aí. Obrigado por quem está assistindo aí. Pé na Areia Podcast, mais uma edição aqui. Lembrando que este vídeo é gravado, você pode curtir, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo. E teremos nessa semana mais 2 convidados, então fica de olho aí. Talvez até 3 convidados, então é interessante a gente destacar isso. Muito obrigado, Renato. Obrigado. Em breve você volta aqui. Siga o Renato lá, Renato Donato Oficial, no Instagram.
acha ele lá. E você está no Pé na Areia Podcast. Até uma próxima. Muito obrigado e tchau. Valeu.